Boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma Semear Talks. Como sempre, hoje vamos ter um convidado muito especial. Hoje vamos estar à conversa com o professor Dr. Carlos Plancha, ele que é um dos fundadores da Clínica Semear. Ele é embriologista clínico, é professor na Faculdade de Medicina de Lisboa e é também responsável pelo laboratório aqui da Clínica Semear. E vamos estar à conversa exatamente para falarmos sobre um tema que é de extrema importância e que muitas vezes não é falado, diria até que muitas vezes é negligenciado, que é a importância e o papel do laboratório no processo de procriação medicamente assistida. Portanto, como sempre, convido todas as pessoas que estão a assistir ao nosso live que participem na nossa conversa. Vocês podem fazê-lo através da caixinha de comentários que está aqui em baixo, que diz comentar. Portanto, escrevam lá qual é que é a pergunta que querem fazer ao professor Dr. Carlos Plancha e eu terei todo o gosto depois também aqui partilhá-la no nosso live, diretamente no nosso live. Eu penso que já estamos aqui preparados para transmitirmos em Dr. Carlos Plancha. Sejam bem-vindos todos os que estão aqui a chegar ao nosso direto agora neste momento. Como sempre, o nosso direto vai ficar guardado no final aqui no nosso feed da Semear. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Doutor... Olá, viva, boa tarde. Boa tarde, está-me a ouvir? Estou a ouvir, sim. Pronto, ainda bem, ainda bem. Penso que sim, que já estamos aqui a conseguir transmitir os dois ecrãs ao mesmo tempo. Muito boa tarde, doutor. Muito obrigada por estar aqui connosco em mais um momento da nossa Semear Talks. E eu estava aqui a dizer que hoje vamos falar sobre um tema que é de extrema importância e que muitas vezes, se calhar até na maioria das vezes, quando falamos de procriação medicamente assistida, deixamos um bocadinho de lado, que é a importância do laboratório. E ninguém melhor para nos falar sobre isso do que o professor Dr. Carlos. Qual é que é mesmo esta importância? Para quem não sabe, qual é que é o papel do laboratório em todo este processo? Boa tarde, Marta, boa tarde a todos. De facto, esta atividade de procriação medicamente assistida, eu estou a ouvir uns barulhinhos, não tem problema? Não, eu estou a vê-lo com um bocadinho de interferência. Não sei se está num sítio com muita ligação à internet, se o sinal está bom aí desse lado. Eu acho que sim. Está tudo bem, pronto. Eu estou a ver a imagem com um bocadinho de interferência, mas pode ser só uma questão aqui deste lado. Mas estamos a ouvi-lo muito bem, portanto, pode continuar. Ok. Pronto, o que eu dizia é que a atividade em procriação medicamente assistida é uma atividade eminentemente de colaboração e multidisciplinar e, portanto, esse é o primeiro ponto, evidentemente, que eu queria deixar claro. Existem muitos aspectos que é preciso tomar atenção e, portanto, tanto toda a equipa médica, a equipa de enfermagem, de psicólogos, inclusivamente toda a nossa parte daqueles contactos mais usuais de recepção, de preenchimento dos primeiros formulários, etc., é evidentemente muito importante. Mas existe uma atividade no laboratório que tem, de facto, uma importância crucial. Porquê? Porque, no fundo, é aí que os profissionais que aí trabalham, os embriologistas, vão estar a manipular, a preparar os gametas, neste caso os oócitos, ou ovócitos, o gameta feminino, e os espermatozoides, o gameta masculino, no sentido de garantir que ocorra fertilização, no sentido depois de garantir seguidamente que ocorra adequadamente o desenvolvimento embrionário e que depois possa ser feita a seleção ideal para que as transferências do embrião para o útero feminino possam ocorrer com o máximo de probabilidade de sucesso. E, portanto, evidentemente, este é um local de trabalho muito importante em todo o procedimento
não descurando todos os outros, como já disse, porque o elemento essencial, que no fundo vai ser o embrião, que vai ser transferido de retorno ao útero para proporcionar, com o objetivo de proporcionar uma gravidez e depois um nascimento de uma criança saudável, é aí que digamos, obtido essa possibilidade. E, portanto, por vezes, esta área é uma área que está mais restrita, o acesso é mais restrito, os profissionais não estão habitualmente, não contactam habitualmente tão frequentemente com os casais, mas, de facto, lá dentro têm lugar, digamos, eventos particularmente importantes. Sim, eu diria que, e se me permite a expressão, é onde realmente a magia acontece, não é? É no laboratório que a magia acontece. Podemos pôr dessa forma. E, portanto, digamos, as mensagens que eu gostava de transmitir, ou pelo menos algumas, é que, de facto, é um local que tem tido, é talvez também uma área que onde ocorre a maior desenvolvimento tecnológico, porque todo o equipamento necessário para que eu acabei de dizer, para garantir a fertilização, para garantir o desenvolvimento embrionário, para garantir que material possa ser material biológico, possa ser guardado para uso futuro, como por exemplo gametas, os espermatozoides ou os ovócitos, ou embriões que não foram transferidos numa determinada altura, mas que vão ser guardados, vão ser criopreservados, e portanto, ou noutras fases em que pode ser necessário proceder a uma manipulação dos embriões no sentido de retirar uma pequena porção, portanto uma biópsia, para análise e para perceber quais dos embriões estão livres de uma patologia que se está a tentar evitar e podem, portanto, continuar e ser transferidos. Portanto, há uma série de procedimentos importantes no laboratório e os desenvolvimentos que muitas vezes ocorrem têm que ver com desenvolvimento de natureza tecnológica no equipamento que lá que existe, não é? Seja de micromanipulação, movimentos muito finos que podem ser visualizados ao microscópio e que permitem que a fertilização seja como que forçada através de uma microinjeção do espermatozoide no óvulo. Tudo isso pode ser feito com essa instrumentação, hoje em dia, que permite posicionar um espermatozoide no interior do ovócito, um processo que é conhecido como a ICSI, a microinjeção. Há pouco falou realmente que é uma equipa multidisciplinar. Que profissionais são estes os que estão no laboratório? Quais são realmente as suas origens académicas? Temos profissionais de várias áreas. Quem é que compõe a equipa do laboratório? Essa é uma pergunta muito relevante, sobretudo para nós, embriologistas, porque a formação base do embriologista é uma formação na área das ciências biológicas. É diferente pode haver alguma diferença nas proporções das diferentes origens nos cursos que estes profissionais têm em diferentes países, mas em Portugal, maioritariamente, são biólogos. Mas podem vir de outras áreas da biologia, nomeadamente da medicina, que é o meu caso, ou nomeadamente da área de farmácia, inclusivamente outras áreas de bioquímica, que pode nos parecer que inicialmente são um pouco mais afastadas, mas o que depois vai ser comum é que estes profissionais vão todos ter a sua formação prática com outros profissionais, no âmbito de laboratórios que eles começam a frequentar,
e gradualmente, num processo muito bem controlado pelos pares, vão adquirindo as competências e, portanto, atingem este estatuto de embriologista, embora seja qualquer coisa que já começa a ser reconhecida em termos internacionais, mas depois localmente em cada país, e o nosso não é uma exceção, ainda não há o enquadramento que todos gostaríamos destes profissionais que, no fundo, têm uma atividade diagnóstica e terapêutica muito próxima dos profissionais médicos destas equipas, que são os ginecologistas, os médicos ginecologistas. Mas, portanto, são profissionais altamente treinados, que nós chamamos embriologistas ou embriologistas clínicos, e que têm que dominar uma série de técnicas e ter um conhecimento vasto na área da biologia, tanto da produção de gametas como do desenvolvimento embrionário, pelo menos inicial, e depois mais uma série de outros conhecimentos, digamos, básicos, não serão especialistas, mas na área da genética, na área da infecciologia, da traceabilidade, é outro dos aspectos que estes profissionais muitas vezes até foram os iniciais que desenvolveram, porque todos estes, por exemplo, estes embriões aos quais se procede à biópsia para fazer o diagnóstico pré-implantação, eles depois vão ser criopreservados e depois toda essa traceabilidade tem de ser garantida por forma a que aqueles que vêm com uma análise em que dizemos que está livre de patologia que se estava a tentar despistar, vão ser esses que vão ser os escolhidos para ser transferidos. Portanto, há uma série, e à medida que as clínicas vão aumentando o seu trabalho, vão começando a acumular material biológico de vários dos seus casais, dos seus pacientes, dos utentes que nos procuram, e evidentemente tudo isso tem que estar armazenado de uma forma em que facilmente se possa encontrar exatamente aquilo que se procura. Portanto, tem que ter uma série de características, de facto, muito particulares e que são os embriologistas. Sem dúvida, valências mesmo muito específicas, não é? Que compõem depois essa equipa altamente qualificada e multidisciplinar. Há pouco, antes de fazer esta pergunta, estava a falar sobre uma área que eu acho que sobre uma temática que também é de extrema importância, que tem que ver com a qualidade dos equipamentos, não é? E o laboratório também se faz disso. Que equipamentos é que tem? Qual é a qualidade desses equipamentos? São equipamentos de ponta, não é? Porque isso depois também vai auxiliar ou não nos resultados que nós pretendemos. Como é que está equipado o laboratório da Semear, por exemplo? Tem tudo o que é necessário para garantir realizar todos os procedimentos e desde áreas em que se garante um ambiente estéril para precisamente para precisamente poder manipular gametas e embriões, que são os chamados fluxos de ar laminar, que vem filtrado e que, portanto, vem completamente limpo, livre de micro-organismos, nas poeiras, entre outras coisas, existem também micro-organismos, e, portanto, essas áreas, desde estufas de incubação que têm que estar, ter a capacidade de manter um ambiente muito estável e, portanto, o objetivo destes equipamentos, por um lado, é garantir a esterilidade de toda a manipulação e, por outro lado, é garantir que todas as incubações são o mais próximas possíveis das situações in vivo e, portanto, têm que ter uma temperatura muito controlada. Existem também uma série de meios que se utilizam e que já estão cada vez mais adaptados às necessidades dos gametas e embriões nos seus vários estadios. Tudo isto vai desenvolvendo à medida que vamos tendo cada vez mais dados. E depois temos os elementos de observação, que são os microscópios,
e de intervenção. Portanto, os microscópios e as lupas permitem-nos perceber onde estão essas células, essas estruturas, os embriões, classificá-los em termos de se estão mais ou menos avançados, se estão de acordo com a fase esperada ou não. E, por outro lado, alguns deles podem ter anexados equipamentos que nos permitem fazer movimentos muito finos e que, nomeadamente, nos permitem agarrar com uma pipeta muito fina um gâmeta feminino, não é? Que tem cerca de 1/10 de 1 milímetro, e isto tudo sem introduzir qualquer tipo de lesão, e por outro lado, na outra pipeta, conseguir apanhar um espermatozoide que é muitas vezes mais pequeno do que o próprio ovócito, imobilizá-lo e depois posicioná-lo no interior do oócito. Portanto, se estamos a falar numa célula esférica, o ovócito, que tem cerca de 150 micras, o ovócito humano, portanto, conseguimos perceber que este trabalho que eu estou a descrever não se consegue fazer com as nossas mãos. Portanto, tem que se fazer com a ajuda com a desmultiplicação desse movimento, que nos permite ir em todas as direções do espaço e que nos permite visualizar simultaneamente em microscópios que estão para isso preparados. Portanto, esses são os equipamentos básicos e que as diferentes clínicas têm. Nós, evidentemente, também temos esse tipo de equipamento. Só para, como exemplo de alguma evolução, os equipamentos, as estufas, os equipamentos de cultura que foram inicialmente adaptados nos laboratórios de medicina da reprodução, vinham da cultura de células, que se fazia nos laboratórios de investigação, e, portanto, eram estufas, podiam ser um pouco mais pequenas ou já de grandes dimensões, mas que, basicamente, todas elas tinham grandes volumes e que, quando se procedia à abertura, porque nós precisamos de visualizar frequentemente o estadio dos embriões, ou se temos vários procedimentos a decorrer, podemos não abrir por causa de um dos elementos que está na estufa, mas abrimos por causa de outro dos elementos que está na estufa. E, portanto, esta abertura de portas perturbava o tal ambiente que se pretende o mais próximo possível do in vivo, e que eu já expliquei anteriormente. E, entretanto, mais recentemente, e hoje em dia a maior parte das clínicas, e nós em particular, já tem este tipo de equipamento. As estufas passadas tiveram-se de outra forma, são estufas de bancada, mas basicamente o que é mais importante, elas mantêm a mesma capacidade de tentar imitar a situação in vivo, simplesmente num volume muito mais miniaturizado. E isto é importante porque, fazendo parte daquilo que eu estava a dizer, uma determinada temperatura mantida, no meio que lá se coloca, onde os embriões são colocados em suspensão, existe também a atmosfera gasosa. E a atmosfera gasosa tem que ter uma determinada concentração de CO2, dióxido de carbono, uma determinada concentração de oxigênio, portanto é uma concentrações superiores do dióxido de carbono, superiores à do ar atmosférico, e a do oxigênio inferior à do ar atmosférico. E, portanto, isto consegue-se com o controle através de gases que vão ser canalizados para essa estufa. E, portanto, o que se consegue atualmente nas estufas de bancada é que, quando é necessário fazer uma visualização e há uma abertura da porta ou da portinhola onde estão as células, os embriões a serem cultivados, e quando voltam a ser colocados nessa posição, muito rapidamente, dado o baixo volume, muito rapidamente se volta à posição inicial. Coisa que não acontecia nas grandes estufas. E esta é uma situação que
só começou a ser, de facto, mais posta em evidência, também com os sistemas que também tendem a existir nestes laboratórios de medição, de verificação de se o equipamento funciona corretamente e que se via que havia um determinado intervalo de tempo até atingir digamos, as condições que estavam inicialmente, antes de se abrir a porta para observar e depois voltar a colocar, que era muito maior nas estufas grandes e que agora nestas chamadas estufas de bancada, que já estão compartimentadas, portanto, cada casal ou cada um ou dois utentes estão dentro apenas de um desses subcompartimentos e, portanto, o retorno a essa condição ideal é muito mais rápido. Portanto, isto é um exemplo de modificações de tecnologia que as estufas neste momento têm até um aspecto bem diferente do que tinham anteriormente, evidentemente mantendo o mesmo objetivo. Sim, sem dúvida, e esses foram alguns dos exemplos que provam exatamente, não é, a importância do material, do equipamento e da evolução desse mesmo equipamento ao longo dos tempos, exatamente para melhorar aquela que é a experiência ou também o processo da PMA. Outra coisa que o doutor disse há pouco foi a questão da preservação do material, não é? Que é também muito importante e é um aspecto também essencial do laboratório. Hoje em dia, o que é que fica guardado? O que é que fica preservado? A preservação que já se faz há mais tempo é a do gâmeta masculino, que é um gâmeta que, por se ter liberto da maior parte dos seus componentes, ele está muito simplificado, no sentido em que praticamente tem o complemento DNA e tem um sistema de propulsão, ele está tão simplificado que também pode ser criopreservado, ou pode ser, em termos mais comuns, congelado de uma forma mais fácil e, portanto, há muito mais tempo que se consegue fazer a criopreservação de gâmetas masculinos, de espermatozoides. Já a criopreservação do gâmeta feminino, do ovócito, foi muito mais difícil de conseguir, precisamente porque esta célula tem a estratégia quase que oposta. É uma célula que, para além do seu complemento DNA que tem de ter, optou também por guardar e acumular uma série de componentes do citoplasma para garantir as primeiras fases do desenvolvimento. E, portanto, esta estratégia biológica do gâmeta feminino complicou muito a tarefa do embriologista quando quer criopreservar estas células. Depois os embriões que são os outros... Diga. Somos nós as mulheres, somos sempre mais complexas, mais complicadas. Pronto, o ovócito é de facto quem tem que garantir em todos os seus componentes o sucesso mais inicial do desenvolvimento embrionário. E numa fase inicial os embriões até se conseguiam, as células vão sendo a pouco e pouco, à medida que vão avançando com os ciclos celulares, vão sendo cada vez mais pequenas e a criopreservação começou a ter sucesso, mas só começou a ter de facto um sucesso muito maior a partir do momento em que a técnica, houve aqui uma mudança quase de paradigma na técnica e deixou de se fazer um congelamento, no fundo a criopreservação que se fez durante muito tempo era um congelamento progressivo em que o que se tentava era, com a ajuda de meios muito particulares, o que se tentava era minimizar a criação de cristais de gelo, porque os cristais de gelo, tanto na criopreservação como depois no descongelamento, eram os grandes fatores de lesão das células que estavam a ser criopreservadas. E isso também, já agora ligando com aquilo que eu disse há pouco relativamente ao equipamento, isso também estava ligado com equipamento altamente sofisticado, em que a descida das temperaturas era uma descida computurizada, muito gradual, era um equipamento que ocupava muito espaço, mas houve
aqui uma mudança enorme do procedimento e deixámos, no processo de criopreservação, deixou de se optar por este congelamento lento programado e passou a optar-se por um outro procedimento, que é a vitrificação. Sim. E a vitrificação tem um sucesso muito maior do que o congelamento lento e, curiosamente, podemos nos libertar dos tais equipamentos sofisticados e agora tem mais a ver com a experiência do operador, neste caso que é o embriologista, e com a ajuda de, claro, sempre tem que haver algum tipo de instrumentação, das palhetas onde se colocam os oócitos e os embriões e dos meios que se utilizam e do procedimento. Mas a grande inovação neste caso, e isto é uma outra possibilidade, foi no procedimento e não propriamente no equipamento. A vitrificação, na realidade, o que faz, e por isso é que tem este nome, o arrefecimento é tão rápido, é milhares de vezes mais rápido do que anteriormente no congelamento lento, que em determinadas condições conseguimos evitar quase a 100%, nunca é a 100%, mas quase a 100%, a formação dos tais cristais, que eram o elemento mais nocivo para depois recuperar as células viáveis depois de terem estado criopreservadas. Mas, portanto, basicamente, agora isto foi só uma parte, para dizer que estas evoluções no laboratório não dependem exclusivamente do equipamento em si, às vezes é um procedimento, são grandes mudanças inovadoras nos procedimentos que nos fazem grandes avanços, mas de facto o que nós guardamos são ou gametas, espermatozoides ou ovócitos, e que têm uma aplicação fundamental na chamada preservação do potencial reprodutivo, em que por várias razões, claro que a mais fácil de compreender é por doença grave, em que por vezes até pelo tratamento dessa doença grave, não tanto pela doença grave em si, mas pelo seu tratamento, as células germinais, os ovócitos e os espermatozoides podem ser lesadas e, portanto, desde que seja tudo muito bem combinado, evidentemente sem nunca atrasar o processo do tratamento da patologia, que é o mais importante para a pessoa naquela altura, mas podemos proceder à preservação dos seus gametas para que depois, numa fase subsequente, quando finalmente, e esperando pela evolução positiva, houve cura da situação, por vezes a situação grave, nomeadamente de natureza oncológica, um cancro, por exemplo, ficou resolvido, mas como efeito secundário do tratamento, a pessoa ficou com os seus gametas lesados. E, portanto, isto foi uma possibilidade de preservar os seus gametas e ter a possibilidade de ter descendência com o seu próprio material genético. Por outro lado, o outro grande elemento que também se guarda em procriação medicamente assistida são os embriões. Quando chamamos embriões, estamos a falar dos embriões ainda na fase pré-implantatória, ainda na fase em que eles não implantaram na parede do útero. Portanto, são embriões mesmo numa fase muito inicial e existem muitas terminologias que até lhes chamam pré-embriões. Mas, portanto, estas estruturas podem ser criopreservadas com altíssimo rendimento e depois ser novamente descongeladas para mais tarde fazer uma nova tentativa de transferência para o útero. Ou tecnologias que têm que ser, têm que ser feitas dessa forma, como o tal diagnóstico genético pré-implantação, porque eles são feitos numa determinada fase do seu desenvolvimento, em que depois tem que se aguardar pelo resultado da análise genética, e essa forma de aguardar tem de ser através da criopreservação, porque se fosse mantida em cultura, o embrião continuava sempre em desenvolvimento e, portanto, seria perdido. Portanto, basicamente, são estes os dois grandes grupos de material biológico, são os gametas, ovócitos e espermatozoides, e os embriões no estadio pré-implantação.
tempo é que são guardados os embriões? Também é uma pergunta muito frequente que as pessoas nos colocam. Isto aqui é preciso distinguir dois aspectos. Por um lado, os aspectos legais e de regulamentação. Portanto, isso é qualquer coisa que é variável de país para país. No nosso país, os gametas ficam preservados por 5 anos, portanto, os ovócitos e espermatozoides podem ser criopreservados por período de 5 anos, e esse período de 5 anos pode ser renovado e até pode ser renovado mais do que uma vez, de acordo com a situação particular clínica, e isso tem de ser, digamos, em conversação com o médico assistente, não é? Os embriões têm um período mais curto, são criopreservados por 3 anos, e depois podem, no entanto, ser de novo estendida por mais 3 anos esse período, e entende-se que será o tempo suficiente para que se dê destino aos embriões e que não fiquem, digamos, esquecidos ou perdidos nos depósitos destas clínicas. Portanto, esse é o aspecto legal e regulamentar, e que tem de ser tido em conta sempre, evidentemente. Mas, se pensássemos em termos biológicos, não há propriamente um fim, um prazo, porque desde que não haja falta do ambiente em que eles são guardados, eles são guardados em azoto líquido, portanto a menos de 196 graus Celsius, eles ficam como que parados nessa posição e poderão ser recuperados mais tarde em termos de viabilidade. Portanto, aqui a questão acaba por ser mais gerida pela parte legal e regulamentar, e não pela parte estritamente tecnológica e biológica. Mas nós temos sempre que ter muita atenção a essa parte, para além também de todas as questões éticas, e temos que estar sempre a pensar nelas para para enriquecer também o nosso trabalho de técnico. Claro que sim. Só mais duas perguntas relativamente a essa questão, que também são das que mais nos fazem. E o que é feito depois, não é? É esse mesmo material. Qual? O material que está criopreservado? Ele vai ser utilizado, portanto, esse material criopreservado vai ser utilizado e tem que ter um destino. Portanto, no início, maioritariamente, o destino à partida é para uso dos beneficiários que garantiram a sua obtenção, não é? Portanto, os próprios dos seus gametas, dos seus embriões, um casal, por exemplo, e para uso próprio. Mas depois, a partir de determinada altura em que o destino tem de estar traçado, os casais depois poderão optar, os beneficiários, se quisermos ser em termos mais gerais, terão que optar entre se ainda pretendem utilizar. Se já não pretendem utilizar, têm que lhe dar o destino de ou doação para outros casais, ou doação para projetos de investigação, ou com esse intuito de investigação, ou então optando pela não utilização em qualquer destas formas, e, portanto, esse material terá que ser destruído. E assim evitam-se problemas, porque se nós optarmos apenas por guardar ad eterno, estamos apenas a adiar o problema, e, portanto, eu penso que é bem pensada esta opção da legislação, obrigar a que depois o destino seja, de facto, estabelecido na renovação. Claro. Para quem está aqui deste lado e que esteja realmente à procura de uma clínica, não é, como a Semear, onde possa fazer PMA, quais é que seriam então os critérios para poder selecionar a clínica com base exatamente no laboratório? Ou seja, que perguntas é que as pessoas, os casais, devem fazer quando se dirigem a uma clínica e perguntarem pelo laboratório? Tem assim algumas perguntas que eu acho que são assim as ideais para saberem que realmente estão a ser bem atendidos, estão no sítio certo?
quer dizer, que os casais precisam de saber é que tipo de tecnologias se fazem na clínica, se existem algumas que não é possível fazer, quais seriam as razões, mas e depois tentar também perceber quais são os resultados que têm sido que são obtidos no último ano, nos últimos anos. Claro que tudo isso, quando se olham apenas para os resultados, é preciso diferenciar. Às vezes já há situações que optam por aspectos muito globais de marketing, outras vezes pode haver diferenças que têm que ver com a população que recorre à clínica, e a verdade é que pode haver situações em que pela população, por exemplo, se a população que recorre a uma determinada clínica for maioritariamente pessoas de mais idade, portanto mulheres, sobretudo a mulher é um fator importante. Agora, embora também na parte masculina também se comece a perceber que a idade também tem um papel, embora não tão marcado como na parte feminina. Claro que para avaliar e para comparar é necessário ter uma ideia de estamos a falar exatamente de que população, claro, mas basicamente era perceber se fazem os vários procedimentos. Exatamente. E de um modo geral as clínicas em Portugal estão bem equipadas e pronto, e nós orgulhamos-nos em particular da CNIAR, que tem uma atenção um pouco mais, dado que não temos podemos perder mais ou ganhar mais tempo num atendimento mais personalizado, e portanto é nesse sentido que nós procuramos o nosso nicho. Muito bem. E só para terminar, doutor, eu disse no início que era também um dos fundadores da Clínica Semear, responsável pelo laboratório. Nós estamos neste mês a celebrar os 25 anos da Clínica Semear. Eu queria só que nos deixasse uma mensagem, não é? Para os profissionais, para os pacientes, para quem sentir que também merece aqui as suas palavras para celebrar esta idade, que já é uma idade adulta, não é? Que já é uma idade muito adulta, e de como é que tem sido também esta evolução, desde o momento em que fundaram a clínica até agora, como é que tem sido, de uma forma geral, este percurso ao longo deste Tem sido, nós temos tido excelentes momentos, temos tido feedback muito bom dos nossos utentes. Claro que tentamos acompanhar o mais possível situações que por vezes nos oferecem mais dificuldades e que podem passar por alguns períodos mais negativos, mas depois o que ressalta muito são episódios e experiências muito positivas que temos tido, e inclusivamente já têm passado também, nomeadamente no laboratório, já têm passado vários profissionais que entretanto já optaram têm outras opções, mas portanto em todo este período penso que foi sempre um ambiente positivo, de abertura, de entreajuda. E se há algo que nós tentamos, que começamos e tentamos que continue, é uma interação muito estreita entre o que é feito no laboratório e os profissionais do laboratório com os profissionais da parte clínica, sobretudo os médicos, ginecologistas, a discussão em detalhe dos seus casos, opções às vezes em discussão conjunta do que é que fazemos no próximo passo, e portanto evidentemente sempre possível com a participação dos outros nossos profissionais, toda a parte da enfermagem, da psicólogas, e no sentido sobretudo de otimizar e proporcionar aos casais um sucesso na sua pretensão. E, portanto, tem sido, de facto, uma jornada longa, mas sempre muito positiva para todos nós os envolvidos. Sim, eu tenho utilizado esta expressão que é vocês concretizam os sonhos das outras famílias, sendo que vocês também são família
na semear. E eu acho que isso depois também transparece para quem vos procura e para quem está aí convosco diariamente. Eu acho que a palavra é família, não é? Há essa entreajuda e eu acho que isso se nota tanto entre os profissionais como também dos profissionais para quem vos procura. Exatamente, exatamente. E temos, continuamos a tentar e a reinventar-nos. Agora voltámos, já tivemos em alturas, agora voltámos a ter reuniões dessas multidisciplinares para, enfim, explicarmos às vezes uns aos outros aspectos de detalhe das nossas áreas específicas, mas que são muito enriquecedoras. Os embriologistas ficarem, por exemplo, a perceber melhor certos aspectos da clínica, que às vezes alguns dos nossos médicos que trabalham aqui na Semear nos trazem, querem partilhar connosco, e outras vezes aspectos de inovação que nós estamos ainda a discutir dentro do laboratório, mas que acaba por ser muito agradável poder expandir essa mesma discussão com a presença dos clínicos, que às vezes têm intervenções também muito iluminadoras para as nossas decisões. Portanto, esta interação é de facto qualquer coisa que eu gostava que, eu penso que nos caracteriza e que gostava que continuasse a fazer parte da nossa matriz. Claro, e os resultados não é, espelham exatamente isso, não é? É essa investigação constante, essa procura constante também, essa multidisciplinaridade que também vos caracteriza. E é isso que também faz o sucesso a semear ao longo destes 25 anos. Doutor, não roubo mais tempo, que eu sei que é uma pessoa muito, muito, muito ocupada. Agradeço muito a sua presença aqui na nossa Semear Talks para falar sobre este tema, como eu disse, que era tão importante, o laboratório, onde a magia acontece. Como sempre, esta live vai ficar registada, vai ficar guardada aqui no nosso feed, para que possam revisitá-la sempre que possível ou enviá-la para alguém que também está a precisar de saber algum destes pormenores, alguma destas temáticas que nós aqui abordámos. Continuamos o nosso mês de aniversário de celebrações, por isso fiquem connosco, vamos ter mais novidades, fiquem atentos ao nosso feed. Voltaremos em breve. Um beijinho enorme. Obrigado. Muito obrigado. Adeus então.